Olá, dando sequência ao pensamento de Winnicott para pais e educadores, hoje o tema é sobre vivendo de modo criativo, que vai enfocar o aspecto da criatividade, como que o Winnicott traçou algumas ideias a partir da psicanálise que ele foi construindo e no conceito da criatividade e o modo criativo de viver. Eu considero esse tema bastante interessante porque o sujeito que consegue atingir um nível de vida criativa, ele vai conseguir ter mais resultados na sua vida adulta, tanto na capacidade dos vínculos afetivos, como na sua projeção profissional e como na capacidade de dar sentido a estar neste mundo tão conflitivo, cheio de catástrofes, cheio de desastres, onde para se viver é necessário ter uma conotação criativa imensa. Mas o Winnicott, a partir deste livro aqui, da Martins Fontes, que é uma editora que fez uma coletânea de textos, onde eles intitularam esse livro Tudo Começa em Casa. Então, alguns outros vídeos nós vamos fazer a partir desta coletânea, mas são textos sequenciais demonstrando o pensamento do Winnicott a partir dessa ideia que tudo começa em casa, que é o grande arcabouço de pensamento do Winnicott. Aqui eu começo traçando a ideia que o Winnicott fala. Para ser criativa, uma pessoa tem que existir e ter um sentimento de existência, não na forma de uma percepção consciente, mas como uma posição básica a partir do qual operar. Em consequência, a criatividade é o fazer, que gerado a partir de ser, indica que aquele que é está vivo. Então a criatividade ela parte nesse pensamento de Winnicott dentro dessa perspectiva do sujeito que está vivo e que pode desenvolver a sua existência. Então é essa capacidade da pessoa de mostrar a sua existência no mundo, desde as fases iniciais de vida. E ele vai nos acrescentar dizendo o seguinte: a criatividade é, portanto, a manutenção através da vida de algo que pertence à experiência infantil. Então, se hoje eu vivo de forma criativa, se hoje de forma criativa eu tento criar esses vídeos, se você de alguma forma olha para a sociedade, olha para o seu ambiente e vê sentido em tudo que você está se relacionando, isto está gravado no seu processo de memória infantil, a capacidade de criar o mundo. Para o bebê, isso não é difícil, se a mãe for capaz de se adaptar às necessidades do bebê. Então aqui ele vai trazer o conceito da mãe suficientemente boa novamente para que a criatividade possa prevalecer ao longo da vida do sujeito em suas várias etapas. Bebê com bebê, 7 anos com 7 anos, 12 anos com 12 anos e adulto como adulto, mas sempre neste paradigma de memória, de lembrança, de ter tido essa acolhida afetiva através da relação materno-filial, que pode ser equivalente à mãe biológica ou àquela que se faz de mãe. Depois, ele vai constituindo outro pensamento dentro da evolução dessa ideia da criatividade, quando ele fala: no viver criativo, tanto você como eu descobrimos que tudo aquilo que fazemos fortalece o sentimento de que estamos vivos, de que somos nós mesmos. Uma pessoa pode olhar para uma árvore, não precisa ser necessariamente um quadro, né? E pode fazer isso olhando para uma árvore de forma criativa. Aqui o Winnicott ele vai trazer a diferença entre o viver criativo e a criação artística. Essa é uma diferença. Então, quando eu contemplo o meu dia a dia de forma criativa, por exemplo, o casal de namorado está lá e a menina fala: nossa, como que a lua está linda. Aí o namorado vira e fala: não, eu preparei ela para você. Quer dizer, estar de forma criativa no mundo, tentando conquistar aquela relação amorosa. Estou dando um exemplo assim bastante simples. Porém, é diferente da criatividade do artista. A criatividade do artista ela é técnica, ela é funcional. Pode ser que um artista muito criativo não tenha a capacidade de ser criativo na forma de viver. É diferente uma coisa da outra.
esta criatividade na forma de viver é o que nos faz contemplar as coisas com um olhar um pouco mais saudável, um pouco mais feliz, né? Então, por isso que nós não podemos falar que o artista é criativo e só o artista é criativo. Não, todos nós podemos viver de forma criativa. Eu posso até desenvolver uma habilidade de pintura, de arte, de música e transformar isso numa técnica e numa projeção profissional. Mas é diferente, pode ser que eu faça tudo isso sem ter aquela forma de viver, o modo criativo de viver. E dando sequência a esta ideia de Winnicott, ele vai falar: o sintoma de uma vida não criativa é o sentimento de que nada tem significado, o sentimento de futilidade, de que nada importa. Olha só, quando eu estou pontuando muito esse tipo de sentimento de futilidade, de que nada importa, meio assim sem olhar brilho em nada, eu estou mostrando que eu estou com perda dessa capacidade criativa de viver, o modo criativo de viver. Então, nesse sentido, nós temos que entender que pode ser um sinal quando eu não consigo ver brilho em nada ao meu redor. Pode ser um sinal de que é uma perda da capacidade criativa de viver. Algumas crianças são obrigadas a crescer numa atmosfera intensamente criativa, mas que pertence aos pais ou à babá, e não à criança. Isso as sufoca e elas param de ser, ou desenvolvem alguma técnica de isolamento. E o Winnicott vai trazer aqui nesse conceito o seguinte, que tem crianças que são muito estimuladas no meio para serem criativas, forçosamente para serem criativas ou potentes. Mães que sempre estão buscando brinquedos para a criança de forma funcional, achando que vai forçar a barra da criança a ser criativa. Escolas cheias de penduricalhos para mostrar aos pais que ali se desenvolve a criatividade. Não. Quando o Winnicott trabalha essa ideia de viver criativo, é espontaneamente. Não é a partir da referência do pai, da babá, do professor. É a partir da necessidade dele. Então, o caminho ideal é um processo educacional que os pais, que a escola permita que a criança possa manifestar seus impulsos e seu desejo e se relacionar com o mundo a partir do que ela se interage. Os adultos podem estar junto nessa interação, mas se direcionar tudo achando que isso vai trazer uma consequência positiva, ao contrário, isso vai retrair a criança. Quando a criança percebe que ela está sendo exigida numa forma de ser, sem poder ser espontânea naquela forma de ser, ela vai retrair, ela vai se sufocar. Então a criatividade não sou eu que coloco na criança, é ela que desperta dela mesma a partir da interatividade que ela tem no mundo. Eu posso sim estimular para que este ambiente favoreça para que ela possa ter essa liberdade de expressão. Depois, lá na frente, para concluir esse texto e essa ideia, o Winnicott vai trabalhar a seguinte ideia: a criatividade é inerente ao brincar e talvez não seja encontrável em nenhuma outra parte. O brincar de uma criança pode ser um leve movimento de cabeça, de tal maneira que no jogo de cortina contra uma linha, na parede externa, a linha seja um certo momento 1 e depois, logo depois, 2 e assim por diante. Quer dizer, até um bebê no movimento de cabeça, no ato de amamentar, até uma criança que está ali olhando para uma árvore e transformando aquela árvore em um monstro, tudo isso são expressões espontâneas da construção da criatividade dela na relação com o mundo. E aí o Winnicott vai pegar que o brincar e o brinquedo é o elemento essencial para o desenvolvimento dessa criatividade e dessa forma criativa de se estar no mundo. Nós já temos vídeos aí na sequência falando do brinquedo, do brincar e da realidade e assim por diante. O Winnicott resgata este conceito a partir do conceito da criatividade. Olha aí, gente, a partir desse livro da Martins Fontes, Tudo Começa em Casa, um texto praticamente selecionado de 1970 que está dentro desse livro, que é de 2011, essa edição. Eu trago aqui para a gente pensar a criatividade e o poder ser criativo no mundo.
a partir da nossa experiência pessoal de vida, na interação afetiva e na espontaneidade de um ambiente que favoreceu a gente manifestar nossos impulsos e desejos através deste brincar com o mundo, deste transformar o mundo em algo gostoso. Pelo menos é um caminho que pode ser uma superação para a gente poder viver nessa sociedade tão cruel, né? Essa sociedade que às vezes nos coloca muito lá para baixo e que a gente pode transformar este olhar de uma forma mais positiva pelo modo criativo de se viver. Fechamos esse tema aqui, vivendo de modo criativo, e aguardo você para os outros temas que nós vamos estar gerando aí na sequência desta série, o Winnicott para pais e educadores. Um abraço, até lá!